Olá, meu nome é Humberto Luiz, sou estagiário na condição de regente do curso de licenciatura em turismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou disponibilizando essa aula remota falando sobre turismo, exatamente a minha área. E gostaria que vocês acompanhassem. Vem comigo nessa, ok? Bem, para que possamos seguir juntos nessa aula remota, eu vou disponibilizar aqui para vocês o site www.livrográtis.com.br, onde você irá baixar esse livro para nós acompanharmos a aula remota. Esse livro é do Ministério do Turismo, junto com a Fundação IAPA e a USP, que disponibilizaram para que nós possamos entender um pouco mais sobre turismo. É uma excelente literatura, vocês vão encontrar lá. Nesse site vocês vão em Caminhos do Futuro. No Caminhos do Futuro abre uma coletânea de livros e vocês vão em Aprendiz de Lazer e Turismo, que é a literatura que nós vamos utilizar aqui. Valeu? Aguardo vocês. Bem, espero que vocês tenham conseguido baixar o livro. Os que não conseguiram vão acompanhar de qualquer maneira. O livro ele possui 4 módulos: Introdução ao Turismo, Viagens, Turismo e Lazer. Nesse primeiro módulo, que é de Introdução ao Turismo Contemporâneo, vocês vão poder identificar os registros desses fatos no tempo e no espaço, né, dos fatos turísticos, fortalecer o reconhecimento e a visibilidade dessa história e a cultura do turismo no âmbito escolar, fortalecendo assim e valorizando as relações socioeconômicas do turismo. De que forma? Compreendendo as diferenciações básicas que levaram ao turismo de massa, introduzindo benefícios socioeconômicos, fomentando aspectos que introduzem relatos a este tema. Durante um certo período de tempo, o turismo ficou estagnado, como vocês vão ver no módulo, devido a várias crises que aqui são relatadas. Essas crises que o mundo, passou, fez com que o turismo ficasse parado, conforme eu falei antes, estagnado. No nosso país, em 1970, foi fomentado, tendo em vista o futebol, que na época Pelé, então era a figura máxima do Brasil, o futebol e o carnaval. Então, futebol, carnaval e Amazônia, dentro do nosso país, era o que era vendido para o turismo. Mas, um pouquinho mais à frente, 74, esse turismo ficou parado até 1990, aproximadamente, que quando deram início, o pool do turismo de massa internacional, e o Brasil não ficou por fora disso. Aliado a esse turismo de massa, vieram algumas situações que todos tiveram que se adequar, que foi o turismo sustentável, certo? O turismo sustentável. Esse turismo sustentável, que prevalece até os dias atuais, ele prevê um acesso digital democratizado, a cidadania plena para todos, combate a preconceito, combate à corrupção, combate ao turismo sexual infantil, combate ao terrorismo. Essas
organizações que hoje atuam no turismo prezam esses conceitos do turismo sustentável. E o planeta, né, globalizado, que se encontra hoje, vem trabalhando o crescimento do turismo em cima da sustentabilidade. Então, de 1970, aqui no nosso país, a 1990, ficamos estagnados em relação ao turismo. De 90 até os dias atuais, baseado na sustentabilidade, o turismo vem crescendo de forma que nós podemos ver aqui no nosso livro a importância da sociedade na discussão do turismo, né? O turismo exige uma discussão ampla no modelo de seu desenvolvimento e a sociedade não pode estar por fora disso. A agenda de pleno desenvolvimento do turismo é muito cobrada hoje em dia. Todos temos que estar voltados a todos esses lados de inclusão social, justiça social, riqueza, distribuição melhor das riquezas, da sustentabilidade no total, né? O setor de viagens e turismo, que é o nosso tema 2, é um dos mais significativos da economia global, onde uma sociedade mais justa deve desenvolver plenamente o turismo. As viagens, elas remontam de décadas passadas. Lá no Império já se viajavam turisticamente. Os imperadores iam para as águas termais e com a Revolução, após a Revolução Industrial, o pool das viagens também foi maior, através dos navios que antes, aqueles grandes navios que antes eram só utilizados por filhos de monarcas, de grandes capitalistas, eles passaram a ser mais popular. E as viagens começaram a ser por muitas mais vezes, mais constantes. Novos navios, novas viagens, novos destinos. Existem diferenças, né? Muitas, entre as viagens turísticas e viagens de negócio. Será que todas as viagens podem ser classificadas como turísticas? Está aí uma pergunta. Dá pause, procura no livro e me responda. Sempre que alguém viaja, está fazendo turismo? Novamente, pausa aí o vídeo e depois me responda. As viagens, elas se definem por suas motivações, sejam elas militares, econômicas, políticas, etc. As viagens turísticas distinguem-se das demais tipos de viagens pelos objetivos que as induzem, isto é, viaja-se pelo prazer de viajar, por curiosidade ou divertimento, entre outros. Através dos tempos, o homem procurou usar sua criatividade para pôr em marcha meios de locomoção cada vez mais aprimorados, que permitissem um deslocamento mais rápido pelo território e uma capacidade maior de transporte para pessoas e objetos. A evolução desses meios de transporte e de comunicação permite hoje que mais pessoas façam turismo. Tais conhecimentos favoreceram e incrementaram as viagens, pois lhe deram uma maior conforto e segurança e praticidade.
O livro prevê algumas atividades que eu gostaria que vocês fizessem e depois nós pudéssemos aqui comentar sobre essas atividades, se auxiliaram vocês de alguma forma ou não. Vemos então que o turismo deve ser definido como um fenômeno que ocorre quando as pessoas se deslocam para lugares diferentes dos da sua residência, com a intenção de retornar, não é ficar, que aí não deixa de ser turismo. E turista é aquele ato que as pessoas fazem de viajar em seu tempo livre para locais diferentes de sua residência, também com intenção de retorno. Merece destaque a questão do tempo livre, né? E a intenção de retorno. Podemos destacar, pois quando a pessoa não vai com intenção de retornar, deixa de ser turista. Retorno a destacar que o turista, a atividade turística, só ocorre no deslocamento do tempo livre, ou seja, no tempo do não trabalho, aquele gasto fora dos negócios e, em geral, compreende o viajante que está fora do seu local de origem por mais de 24 horas e menos de um ano. Vamos passar na questão do tempo livre. O tempo livre só aparece após a Revolução Industrial, como eu falei antes. A Revolução Industrial muda a concepção de trabalho e tempo social. Com a evolução tecnológica, principalmente no transporte, os deslocamentos passaram a ser de longas distâncias com menor tempo e menor custo. Então, as viagens, que é o tema desse nosso módulo, conseguiram retirar as pessoas do seu dia a dia exaustivos, levando-as para lugares e ritmos diferentes do cotidiano, tornando-se uma necessidade. Passaram a ocorrer mais intensivamente e cada vez mais viagens e atingindo o maior número de pessoas, tornando-se no que é hoje, né? Essas dimensões planetárias, pois se viaja de um continente a outro com muito menos espaço de tempo do que se viajava há vários anos atrás, e isso nós vamos perceber no nosso dia a dia. Então, nesse módulo de viagens, podemos compreender as diferenças básicas de classificação de viagens, né? Introduzindo conceitos entre viajantes e turista e diferenciando turismo de turista. No nosso livro, tem alguns exercícios que eu gostaria que vocês também fizessem para depois nós discutirmos aqui sobre eles, o que vocês acham. Eu gostaria desse feedback de vocês, tá ok? Bem, chegamos aqui ao módulo 3, que é o turismo em si. Qual o objetivo desse módulo? O objetivo geral é fazer com que vocês consigam distinguir as modalidades, identificando as diferentes formas de alocar o tempo livre nas sociedades. Vamos tentar fixar esses conceitos, caracterizar diversos tipos de turismo, entender o que faz de um lugar uma destinação turística e avaliar importância e os impactos do turismo, tá ok? Bem, e para fixar esses conceitos do turismo, nós temos aqui o próprio turismo, que é uma atividade econômica representada por um conjunto de transações, compra e venda de produtos turísticos, efetuados entre agentes econômicos do turismo, gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas fora dos seus limites da área ou região em que tem residência fixa, por qualquer motivo, executando-se de exercer alguma atividade remunerada
no local de visita. Essa é uma definição da Organização Mundial de Turismo, que pode ser encontrado. Turista, viajante que se desloca para um ou mais lugares diferentes de sua residência habitual e lá permanece por mais de 24 horas, mas com a intenção de retorno, como eu disse antes lá. Essa intenção de retorno é primordial. Não participa do mercado de trabalho no destino. Então você não é turista quando você vai participar do trabalho. Você não deixa de ser turista. E no turismo nós temos o núcleo emissor, é o local de onde parte o turista, e o núcleo receptor, que é o local que o recebe o turista. A essa emissão e essa recepção, nós damos o nome de fluxo turístico. O fluxo turístico são um grupo de pessoas que se deslocam do núcleo emissor ao núcleo receptor a fim de fazer turismo. As pessoas têm várias razões e motivações para viajar, que levam a optar por diferentes locais, e tudo depende do porquê e para que se viaja. Sendo assim, pode-se dizer que existem diferentes tipos de turistas e de turismo. E vemos assim o turismo de sol, turismo náutico, turismo cultural, turismo de estudo e intercâmbios, turismo cívico, turismo de negócios e eventos, turismo de esportes. Então, são vários tipos de turismo. Turismo de saúde, turismo religioso. E podemos, então, citar como exemplo dessas atividades as peregrinações e romarias, né? Roteiros espirituais, visitação a espaços e edificações religiosas, dentre outras. A esses tipos de turismo, nós damos o nome de segmentação turística. Nós temos que segmentar o turismo nessas atividades, em várias atividades que podem ser executado o turismo. São vários os fatores que levam um lugar a ser uma destinação turística. E o turista em si, ele analisa os atrativos que correspondem aos principais elementos motivadores do fluxo turismo para um local. São os atributos naturais, culturais, eventos programados, as facilidades, também chamadas de infraestrutura turística, que é fácil acesso, luz, água. Mesmo que não sejam as principais responsáveis pela escolha de uma destinação, esses serviços facilitam o alojamento, a alimentação e até entretenimento do turista. Muitas das vezes, a infraestrutura é adequada e determinante para que o turista permaneça mais tempo em uma localidade. Temos aí no livro mais algumas atividades que eu gostaria que também vocês fizessem para a gente poder dar esse feedback e ver se é interessante. O turismo, ele estabelece forte impacto nas localidades, nas destinações turísticas, tanto positivamente como negativamente. E esses impactos propiciam, às vezes, bons rendimentos aos locais, mas também trazem alguns problemas que podemos verificar. Existem no Brasil várias cidades que dependem do turismo para que a economia local circule, né? E isso é um fator preponderante. Bem, nosso tempo é corrido aqui, mas chegamos ao lazer, que é o último módulo desse nosso livro. E que para que o indivíduo desfrute do tempo destinado a lazer, é necessário considerar aquele que ele dedica a essa atividade. Então, o lazer é aquele tempo em que ele se dedica no entretenimento, numa recreação, ele vai ver um filme, vai no museu. Tudo isso estabelece o lazer em si. Bem, e por aqui eu vou me despedindo de vocês. Fizemos uma rápida passagem pelo turismo. Se você gostou, dá um joinha aí. E
nos veremos em outras oportunidades. Um abraço.